Momento Firmes na Fé e Reflexão do Dia com o Padre Estevão Pronde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoada sexta-feira, nesta segunda semana do tempo pascal, do Saltério, dia em que rezamos o sacrifício salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo, sua entrega e morte na cruz, para que a humanidade inteira alcançasse a graça do céu, da eternidade. A Santa Mãe Igreja nos convida a rezarmos o Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. E assim nos diz: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Amado ouvinte, o Evangelho deste dia nos ajuda a rezar com o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, o milagre feito por Jesus. A multiplicação dos pães é um dos poucos milagres ou sinais que João tem em comum com os evangelhos sinóticos. João nos diz que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Tiberíades aqui representa o mundo pagão, a cidade sem Deus. Poderíamos até dizer que um mundo, um povo que não quer ou que não experimentou o amor misericordioso de Deus. Veja bem, o que torna algo pagão, descrente, sem fé, e o Evangelho esses dias todos tem falado muito daqueles que acreditam, daqueles que têm fé no Filho do Homem, é que, mediante as ações humanas, ações estas
internas e externas, expressam o não acolhimento da vontade e da palavra de nosso Deus, expressas através do testemunho e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A realidade nossa é que por diversas vezes relutamos em não acolher a vontade de Deus e fazer somente o que bem entendemos, o que bem queremos. E por diversas vezes vamos caindo e tropeçando dos nossos próprios erros. E às vezes queremos até culpar Deus dos nossos erros, dos nossos pecados. Amado ouvinte, precisamos cada vez mais crescer na virtude da obediência. Obediência à vontade de Deus em nossa vida. Em nossa volta existem muitos e muitos que ainda vivem como que em Tiberíades, que ainda precisam experimentar o amor e o pão do céu oferecidos por Jesus, o pão verdadeiro que alimenta a nossa alma. Quantas pessoas ainda precisam experienciar esta graça em sua vida? No relato bíblico, Filipe vê a grande multidão e interroga Jesus: como dar pão para toda essa gente? Essa talvez seja a nossa pergunta diante de tantos problemas nossos. Como é que eu vou dar uma resposta a essa situação? Jesus então acalma o nosso coração quando nos diz: fazei sentar as pessoas, fazei que as pessoas se acalmem, fazei com que as pessoas rezem, esperem e acolham a graça. Rezem, esperem e acolham a graça. Nós vivemos neste mundo numa velocidade e queremos que Deus seja feito aos nossos moldes. E como não é possível, sofremos. Jesus então realiza, faz o milagre. Tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois disso, todo o povo exclamava: ele verdadeiramente é um profeta. Amado ouvinte, ofereçamos nosso pouco a Deus. Só Ele é capaz de transformar o nosso pouco em muito, em suficiente. Só Ele é capaz de nos conceder a graça mais necessária ao nosso coração. Acreditemos que o Cristo nos alcança e alcança o nosso coração, e assim nós alcançamos a salvação. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu abraço em minhas orações.